Começa agora Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana, na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre habilidades sociais em crianças. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje nós temos duas convidadas muito especiais, ambas do curso de psicologia, uma psicóloga, Josiane, e uma estudante de psicologia, Gabriela, que tem um percurso muito bacana no estudo sobre habilidades sociais na infância. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Oi, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Que ótimo, muito bom tê-las aqui. E esse é um bate-papo importantíssimo, né? Habilidades sociais é um tema que a gente tem, assim, levantado muitas questões, especialmente agora no âmbito escolar. Eu acho que o isolamento que a gente viveu, o isolamento social, né, durante a pandemia e o retorno à atividade social mais ampla nos fez olhar com lupa, assim, com lente de aumento a essa questão das habilidades sociais. Afinal de contas, eu acho que as dificuldades que a gente enfrenta hoje são ainda maiores do que antes da pandemia, né, em 2019, 2020. Mas é possível que quem esteja aqui nos escutando hoje não saiba do que se trata habilidades sociais. Eu acho que esse é um termo bastante utilizado na psicologia, nos estudos, nas pesquisas ou mesmo na clínica. Agora, como é que a gente pode explicar o que são habilidades sociais para quem está nos escutando, Gabriela? Então, as habilidades sociais, elas são comportamentos que uma pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida para lidar com o convívio em sociedade. E quanto melhores essas habilidades elas forem desenvolvidas, melhor vai ser o convívio da pessoa com os outros. E da mesma forma, se essas habilidades elas não forem tão bem desenvolvidas, é possível que a criança, a pessoa tenha alguns problemas de comportamento, problemas na convivência. E alguns exemplos, por exemplo, de habilidades sociais são as emoções, a expressividade emocional, habilidade de civilidade, no sentido de como eu comunico com as pessoas, as famosas palavrinhas mágicas, por favor, obrigada, com licença, habilidades de solução de problemas, que são muito importantes, que são coisas que a gente vai lidando desde a infância, né? Do início de forma mais simples, mas elas vão se complexando, né? Aos poucos, quando a gente vai crescendo. Temos a habilidade de fazer amizades importantes para o nosso convívio, para a gente ter apoio, companhia de outras pessoas. Habilidades acadêmicas, no sentido de ouvir com atenção, de seguir as regras. Essas são um pouco das habilidades sociais, temos outras, mas essas são bem interessantes para a gente conversar aqui hoje. Alguns exemplos, né, Gabriela? Agora, te ouvindo falar, eu fiquei pensando, bom, não nascemos com essas habilidades. Não é algo de nascença, assim. Não é uma transmissão totalmente hereditária. Tem um processo de aprendizagem, é isso? Isso, sim. Acho que é importante falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente exige de uma criança bem pequenininha que ela já desempenha uma habilidade social que ela ainda não desenvolveu. Sim, sim. Um exemplo é o autocontrole, né? Que é uma das habilidades sociais que na infância a criança ela está desenvolvendo o seu autocontrole. Então é comum que às vezes ela vá agir por impulso, pode acabar batendo num colega, fazendo alguma coisa assim que nós como adultos a gente pode pensar que é um pouco desagradável, né? Que não é correto. Mas a criança ela precisa ser ensinada, ela precisa do olhar do adulto para passar para ela o que é correto ou não. Por exemplo, eu posso ter raiva do meu colega, mas isso não me dá o direito de bater nele, de agredir, levando em conta que ele vai sentir dor, ele vai ficar triste. E se isso acontecesse comigo, eu também me sentiria da mesma forma. Então, pensando, né, nessas habilidades no contexto da idade escolar, de 7 a 10 anos, né, que é, eu acho, onde acontecem as maiores dúvidas, talvez, dos familiares, eu queria ouvir de ti, Josi, assim, o que é esperado para essa idade, quais as habilidades esperadas? Então, eu estava pensando também pegando a carona da pergunta ali anterior, assim, o temperamento da criança, ele influencia bastante. Como é que vai ser a aprendizagem dela em relação a essas habilidades. Então, algumas crianças têm um temperamento mais difícil, mais forte. Talvez elas tenham um pouco mais de trabalho para aprender as habilidades, né? E o que é esperado, então? É esperado que ela já tenha condições, algumas, né, em algum nível, assim, de reconhecer as emoções dos outros, né? Que isso desde bebê a criança vai aprendendo a reconhecer,
Então, dentro de um desenvolvimento esperado, típico, que a gente chama, que ela consiga enxergar uma situação de um amigo, de um colega, de um irmão, né, de um adulto, e se colocar no lugar dele de certa forma. Claro que ela ainda não é outra adulta, ela está aprendendo esse processo, mas ela já consegue se colocar, ter essa empatia, né, de pensar, puxa, se acontecesse comigo, como que eu me sentiria? Também é esperado que ela consiga ter, junto com as habilidades sociais, um certo desenvolvimento moral, né, que vai fazer com que ela consiga diferenciar ali o que é certo, o que é errado dentro da sua cultura, né, e que ela consiga, por exemplo, comunicar o que ela precisa de uma forma que não seja nem passiva e nem agressiva. Então, a gente fala assim, ela vai ser assertiva naquilo que ela precisa. E isso é um equilíbrio, ela só vai aprender isso fazendo, né? Então, é esperado que ela consiga certas coisas, mas tudo isso tem que ser lapidado, digamos assim, com a prática. E essa prática, Josi, vai sendo lapidada tanto pelos pais, pela família, quanto pela escola. Exatamente, e pelos pares, né? Então, tanto os colegas, os amigos vão ajudar ela nessa equilibração ali, né? Essa combinação de, olha, desse jeito a gente não quer brincar contigo, né? Uhum. E também pelos pais, vão dizendo, não, isso não é aceitável. Eles vão mostrar tanto pelo modelo, na forma como eles lidam com as suas emoções, na forma como eles resolvem problemas e conflitos com as crianças ou com outras pessoas. A criança vai absorvendo, ela vai entendendo, né, que isso é uma possibilidade de como agir. Ela vai criando um repertório, né? Uhum. E, às vezes, ela vai precisar também de um auxílio externo, que daí são outras formas, né? Uhum. De trabalhar isso com ela. Eu te ouvindo agora, Josi, fiquei pensando em uma pergunta que me fazem, né, com alguma frequência, assim, né? Como agir diante da criança que se comporta mal, enfim. E a gente vem questionado muito as práticas educativas com relação às crianças, né? A nossa geração é uma geração que questiona as práticas educativas quando elas são violentas, coercitivas, enfim. Uhum. Se questiona muito o castigo, por exemplo. E as pessoas dizem assim, ok, então não posso castigar. Não castigar não é adequado, castigar não é bom. Mas também há um excesso de zelo aí com relação à criança, muitas vezes, que acaba pendendo para poupar a criança da consequência imediata da sua atitude, quando não é uma atitude boa. Eu costumo dizer assim, a gente precisa pelo menos permitir que a criança experimente a consequência imediata da sua atitude. Então, assim, a criança bateu num colega, né, numa disputa ali por um brinquedo, por uma bola, bateu num colega. Eu não preciso colocá-la no cantinho do pensamento com um chapéu, como se fazia antigamente, mandar ajoelhar no milho. Então, um monte de repertório de castigo, a gente não usa mais isso. Isso não é apropriado, isso é humilhação, é constrangimento, tem consequências muito ruins. Mas, se o colega que for agredido quiser se afastar e disser, eu não quero mais brincar com você, eu não posso obrigar o colega que acabou de ser agredido a não, fique do lado, sim, você tem que brincar. Quer dizer, a criança, ela é poupada, aquela que agrediu, mesmo que tenha sido um impulso, né? Mesmo que ela não tenha intenção de machucar, de ferir, mas ela agiu impulsivamente. Uhum. E quando ela é poupada de uma consequência imediata do relacionamento com os pares, a gente perde uma oportunidade ali de que ela aprenda que aquilo ali não é adequado, que não é dessa forma. Então, assim, tem um limite entre eu não vou punir a criança, mas eu também não vou poupá-la da consequência imediata, que se um colega quer se afastar, se o outro... Então, tem, né, alguma coisa ali, ela vai ter que viver em correspondência à atitude dela que não foi bacana. E essa é uma dúvida eterna para os pais e professores, educadores, quem lida com criança. Assim, meu Deus, o que a gente faz? A gente está exagerando? A gente não está? Mas eu acho que ocorre uma grande confusão, assim, em relação a castigo, punição, disciplina, que são coisas diferentes, e consequência, são coisas completamente diferentes, né? Então, a consequência pode ser de castigo? Pode, mas não deve, né? A consequência pode ser uma punição? Pode, mas tem outras que são melhores. Tem outras que são melhores. Que a gente já sabe, a ciência nos mostra isso, a gente tem evidências de que tem consequências que são mais apropriadas. Então, agora não pode ficar sem consequência. Porque como é que ela vai aprender? E quanto mais rápido, mais imediato ao que aconteceu, melhor. Então, se a criança está num ambiente
escolar, que não é o familiar, alguém que está lá, que é responsável por essa criança, é ele que vai ter que fazer, né? Mas, gurias, assim, Exatamente. ouvindo vocês falarem, né? A gente está pensando em crianças de 7 a 10 anos nessa idade escolar. Então, quais seriam essas consequências adequadas? Porque eu fiquei pensando agora, tá? Como é que a gente faz, então? Para escolher melhor. Por exemplo, dá para fazer algumas combinações do tipo, que digamos que seja lá uma criança que todos os recreios bate em alguém, né? Ou que bate no irmão todos os dias em casa. Dá para fazer uma combinação do tipo, quando tu conseguir não bater, no dia que tu não bater, vai ter algum benefício, né? Algum ganho, por exemplo, combinado com a criança, que é do interesse dela. E que de preferência não seja dinheiro nem comida. Né? Uma recompensa ligada à atividade alguma coisa em do si, tipo, né? a gente vai conseguir ver junto um filme, ou vamos fazer uma atividade ou vamos em ficar família, mais tempo, poderemos ficar mais tempo, né, brincando, poderemos ter um benefício. Alguma coisa que seja benéfico, né, que dá para fazer a combinação. Em alguns casos, assim, pode ser útil, por exemplo, a retirada de coisas que a criança gosta, né? Por exemplo, vai ficar 1 hora menos com tela de celular, ou de tablet, ou de videogame, ou eventualmente isso pode ser útil pensando nos maiores, né? Então, tu está fazendo um mau uso, né? De preferência que tenha relação, isso que a Cris falou agora, né? Que tenha relação com o que a criança fez. Porque tem que ter uma lógica, do tipo, olha, não, né? Isso que tu fez atrapalhou agora o que a gente ia fazer em seguida, que é... Não A poderíamos... gente estava se arrumando para ir no cinema, agora vai ficar difícil, porque... E, gurias, outra coisa que me ocorreu agora principalmente na escola, né? É quando os pais que não viveram aquela situação interferem nas condutas, né? Ou dentre as crianças, ou entre a prof, né? Nos grupos muito comuns, né? Grupos de pais, que tem essa interferência também. É legal, não é? Como é que vocês orientam? Quando os pais, desculpa que eu não entendi. Quando os pais interferem nas condutas do professor, né, lá na escola, de situações que eles não participaram, né? O filho chega em casa contando que o coleguinha bateu, por exemplo, lá no recreio, e aí nos grupos ocorre uma discussão assim paralela, né, achando que o professor teria que fazer tal intervenção. Ou a pessoa pode pensar várias coisas, mas é importante, assim, que ela mostre que aquele adulto que está responsável pela criança naquele local, criança ou adolescente, que ele precisa ser respeitado. Ele deve ter, tipo assim, eu não estava lá com ele, eu não vi o que aconteceu, né? Então, antes de falar ou de falar isso para a própria criança, né? Não concordo. Precisa entender o contexto da coisa, né? Não sei se é nesse sentido que tu está falando, mas às vezes esse atravessamento, assim, de alguém que não estava presente pode piorar. Eu posso estar ensinando com isso para o meu filho daqui, tanto faz, não é de todo mundo que interessa ali como ele se comporta, né? E eu posso acabar ensinando um desrespeito. Agora, o que eu acho que é importante também, isso que a Fran falou, né, gurias, vou contar uma coisa que aconteceu essa semana comigo, né, na minha família. Eu tenho 3 filhos, né, um deles tem uma coleguinha, cada um tem seu grupo de colegas. Mas eu achei tão interessante como a intervenção de uma mãe, de um pai, também pode ser benéfica, pode ser positiva, dialógica, assim, um convite para reflexão mesmo, né? Então, uma mãe, de forma muito delicada, muito gentil, assim, ela manifestou no grupo de WhatsApp das famílias ali, que ela estava assim, ela pediu ajuda. Ela disse assim, eu quero a ajuda de vocês, né? A minha filha, e a criança tem essa idade que nós estamos abordando aqui, né? Nós estamos falando entre 7 e 10 anos, essa criança tem 8 anos, vai fazer 9. E ela disse assim, olha, nas últimas semanas eu tenho percebido a minha filha com poucas companhias, né? Isolada no recreio, sem ter oportunidade de brincar. Acho que os grupos da turma de amizades estão um pouquinho fechados, porque as crianças se conhecem há mais tempo, e ela entrou mais recentemente na turma, então, né? E essa mãe, eu gostaria de pedir ajuda de outras mães, assim, né? Que se sensibilizem com a situação da minha filha, que falem com seus filhos e filhas, para que ela não fique sozinha, né? Pedindo ajuda, assim. Eu achei aquilo tão bonito. E o movimento, tão bonito esse movimento. E deu uma mãe assim, eu não sabia, já falei com meu filho aqui, eu já falei com a minha filha, nós vamos providenciar, isso não vai se repetir, a tua filha vai ser acolhida. E eram todos os pais e mães ali se manifestando. Isso pode ser um bom uso de grupo, com certeza. Muito bonito, né? E eu pensei, e a minha manifestação foi essa, assim, não, realmente, eles ainda precisam da nossa ajuda. As crianças nessa idade, elas podem não perceber
que uma criança está sozinha. Elas estão tão habituadas àquele grupinho, àquela atividade no recreio, aquela coisinha que elas estão acostumadas a fazer com aquele grupinho que elas já conhecem, e aquela coleguinha que chegou mais recentemente, elas podem não se dar por conta de que aquilo é um tipo de exclusão, e de que, né, e nem, talvez não tenham nem a intenção de produzir isso. Então, a criança precisa de ajuda, né? Precisa de uma colaboração de um adulto que consegue enxergar coisas aí que ela própria não enxerga, né? Então, eu acho que depende muito, eu ia dizer o caso a caso, né? Depende muito de como, em quais situações e como que essa família se coloca. Mas é importante que a família também assuma a função de intermediar os relacionamentos, mesmo que eles aconteçam na escola. Porque, afinal de contas, né, são seus filhos que estão ali, né? Mas aí, nesse caso que tu está falando, existe uma disposição para o diálogo, uma Exato. proposta diferente do que eu entendi que a Fran estava falando quando alguém se atravessa dizendo, não é assim, né, tá errado e tal. Que são Exato. coisas Depende do diferentes, caso a caso. né? Exato. Com certeza. E agora, Gabriela, já sabemos o que são as habilidades sociais, sabemos o que é esperado para essa idade, entre 7 e 10 anos, né, em termos de comportamento, de manifestações dessas habilidades, mas também sabemos que muitas crianças nessa idade não chegaram a desenvolver as habilidades que são, pelo menos, minimamente necessárias, assim, né? E a escola, a gente está falando aqui já da escola, é um espaço ali que agrupa, que reúne muitas crianças de muitas famílias, diferentes culturas, diferentes valores, então tem um papel fundamental ali, né, no manejo desse relacionamento e é um espaço oportuno para o desenvolvimento de habilidades sociais. Conta para nós, o que a escola pode fazer quando a criança ali apresenta alguma dificuldade? Então, eu tenho tido a oportunidade de desenvolver grupos com crianças de 9, 10 anos em uma escola. E eu tenho percebido que é uma oportunidade muito grande para que a criança ela possa exercitar essas habilidades, entendê-las, entender por que elas são importantes. Por exemplo, citar, conversar com as crianças o quanto o respeito é importante, o respeito às opiniões diferentes. Por exemplo, isso a gente trabalha de formas bem simples. Pode ser, pessoal, que comida que vocês gostam? Um lá diz que ama o brócolis, o outro diz que odeia, que tem nojo. Isso é bem comum, né, das crianças falarem. Mas isso é uma oportunidade de refletir que as pessoas, elas podem ter gostos diferentes. Elas têm gostos diferentes e isso não faz com que elas não possam conviver em uma sala de aula, por exemplo. Claro que a gente vai muitas vezes se atrair com aqueles que a gente se identifica, que a gente tem o desejo de estar junto, mas o respeito, ele tem que estar ali para todos, né? A gente precisa respeitar a todos, mesmo que a gente tenha opiniões diferentes. Mesmo que, por exemplo, sejam religiões diferentes, sejam pessoas com deficiência, pessoas com desenvolvimento típico, de raças, pessoas diferentes, de diversas formas. E como tu citou, a escola é um ambiente excepcional para a gente trabalhar isso. Porque no grupo familiar, geralmente, são pessoas mais parecidas, né, que estão convivendo. E quando a criança, então, ela vai para a escola, ela tem a oportunidade de conviver com pessoas diferentes. E essa oportunidade é muito rica. Tanto para ela pensar, olha, isso não me cabe, não faz sentido para mim, para minha família, para os meus valores. Mas pode ser que tenham coisas que façam sentido, que eu possa aprender com os outros. E Josi, então, pensando, né, que essas habilidades também vêm de casa, quem está nos ouvindo agora também, né, porque é pai, mãe, tem como trabalhar essas habilidades mesmo nesse período de 7 a 10? Como é que pode fazer? Tem algum exemplo que a gente possa dar para essas famílias? As habilidades sociais a gente pode desenvolver até o final da vida, né? A gente está em desenvolvimento sempre, a gente sempre pode melhorar. E, inclusive, a gente não fala só de crianças, porque as crianças aprendem os padrões familiares de como exercer a sua competência social, né, e tal. E elas podem, os adultos também podem treinar, também podem melhorar na sua forma. Dentro de casa ali, né, na convivência familiar, as crianças vão ver como é que os pais lidam, né, e vão aprender. E os pais podem, por exemplo, fazer um momento de jogos, né, em que eles vão estabelecer regras, vão ver se alguém está tentando burlar a regra, como é que vão lidar com isso, o que vão fazer com aquela criança que vai defender a visão dela, minha vez, né, tu jogou dessa forma, e vai fazer essa convivência.
Então, dentro de casa é possível fazer isso. E também uma coisa que eu acho bem importante é assim, é que esses pais, os responsáveis, né, em geral, eles possam promover momentos com os pares também, né? Que as crianças possam brincar com os filhos de outras pessoas, ou com vizinhos, ou no condomínio. E eles possam mediar aquilo, não só eles dentro da sua própria família, mas também ter momentos de convivência com os pares, para que eles possam ter essas oportunidades de conviver com as diferenças, né? E de como que eles vão lidar. É importante ter um adulto mediando. Algumas coisas eles vão aprender se autorregulando ali, eles com eles mesmos, né? Mas que um adulto supervisione. Bom, tem alguns momentos que daí vai ter que ter uma intervenção, né? Poxa, ajudar a pensar. Tu não viu como é que fulano ficou? Vamos pensar, e teria outra forma de dizer a mesma coisa? Vamos pensar de que outra forma tu podia ter dito a mesma coisa, né? Então, e aí vão fazendo esse tipo de reflexão, né? Para ir melhorando. É um exercício de autonomia para as crianças, mas supervisionada. Autonomia supervisionada. Isso também eu vejo que os pais se equivocam, né? Ou deixam as crianças muito sozinhas ali e elas podem se agredir e se ferir gravemente, assim, tem que ter um cuidado quanto a isso. E também aquela supervisão massiva, né? Assim, aqueles pais helicópteros, assim, que não permitem nenhuma manifestação autêntica de autonomia, né? Não toleram. Então, a gente tem que, olha, não é fácil, né? Não é. Ser pai e ser mãe, que a gente escolhe esse negócio. Depois a gente fica responsável por guiar na vida um serzinho, né? Uma criança, um adolescente. E essa preocupação não finda nunca, né? Mas eu acho que também é uma atividade que é muito desafiadora, mas é muito confortante também, né? Muito gostosa de viver. E a gente tem percebido, se me permitem colocar, agora que eu me lembrei de comentar, a gente tem percebido que em função da pandemia, crianças que estão mais velhas agora, tipo lá pelos seus 10 anos, elas estão agindo, estão fazendo coisas que elas poderiam ter aprendido já, convivido antes, né? Então a gente percebe briguinhas e coisinhas que antes não aconteciam com essa idade, agora. A impressão que dá é que teve um vácuo, né? Porque as crianças foram privadas dessa convivência e meio que estão recomeçando, né? Depois, quando voltou a funcionar e tudo, a convivência, não só na escola, como no dia a dia, a impressão que dá é que agora eles estão recuperando isso. E os adultos têm que entender, porque alguns dizem, já tem tal idade, eu devia estar sabendo. Calma, né? Tem tal idade, mas passou por uma pandemia. Vamos ter um pouquinho mais de paciência. Porque aí é possível resgatar, sempre é possível melhorar, desenvolver, né? E a gente tem que estar sempre no exercício. Ótimo. Gurias, eu acho que, assim, foi demais a nossa conversa aqui, né? Uma conversa, assim, que orienta a escola, orienta pais e, especialmente, transmite uma mensagem de esperança, assim, né? Sobre o desenvolvimento humano e o desenvolvimento de habilidades sociais. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo. Muito obrigada. Eu que Até a agradeço próxima. também pela oportunidade. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_benedetti e o do mestrado é @mestradoprofmi. O meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, meninas. Até, obrigada.